todos. Então, agora vocês vão lá na página 22 de Ciências, essa página aqui. Eu sei que vocês amam ciências. Então, agora a gente vai continuar falando sobre os animais. E a gente já falou várias coisas sobre os animais, né? A gente já falou sobre como eles vivem, a gente falou do ambiente, a gente falou como eles se alimentam. Agora, quem é quem entre os animais? Agora que você já conhece algumas características comuns a todos os animais, é importante saber mais sobre o modo de vida de alguns deles e as diferenças existentes entre eles. Você poderá descobrir algumas formas de agrupá-los, separá-los em grupos, ok? Então, a gente vai lá na página 23. Gente, então, o começo desse conteúdo eu quero ler aqui junto com vocês, tá? Então, vocês acompanhem a leitura comigo. Então, antes de vocês irem realizar as atividades, eu quero ler. Também não quero deixar vocês lerem sozinho para a gente ler e a Pro ir explicando mais ou menos para vocês, tá bom? Então, lá na página 23 tá assim: leia o poema Brasileirinhos, de Lalau e Laura Beatriz, e conheça alguns animais da fauna brasileira. Então, eu tenho lá o poema, acompanhe a leitura comigo, tá? Então, tá lá assim: Brasileirinhos. Macaco-aranha, bugio-guariba, sagui de bigode e outros macaquinhos. Ararajuba, sabiá-cica, gavião de penacho e outros passarinhos. Cachorro-vinagre, gato-palheiro, cervo do mangue e outros bichinhos. Moram nas matas, nas beiras de rio, no alto das árvores, em todo o Brasil. Gente, que lindo, né? Então, esse é um poema de Lalau e Laura Beatriz. Poesia para os bichos mais especiais da nossa fauna, tá? Então, no poema são citados animais de diferentes regiões do Brasil. Eu tenho certeza aqui que a maioria dos animais vocês nunca tinham ouvido falar. Um ou outro sim, né? Mas que nomes mais esquisitos, pro do céu. Então, vocês conhecem algum deles? Algum de vocês conhece algum desses animais que está escrito aqui no poema? São bem diferentes, né? Ó, lá no 2 tá assim: de acordo com o poema, esses animais vivem em ambientes naturais, no meio da natureza, ou vivem como o ser humano? E vivem igual a gente, em lugares domésticos. O que vocês acham esses animais do poema? Em ambientes naturais, né? No meio da natureza. Ela até fala lá: moram nas matas, nas beiras de rio, no alto das árvores, né? Em todo o Brasil. Então, ela já fala ali. Se a gente lê atentamente o poema, a gente já consegue responder, mesmo sem conhecer os animais, né? Mesmo que eu não conheça esses animais, como é que eu vou saber? Como é que eu vou responder? Se você ler atentamente o poema, você vai saber, tá? Que ela já fala ali aonde eles moram. Então, eles moram em ambientes naturais. Leia o poema novamente e separe os animais mencionados em grupos. Para isso, defina um critério. Então, agora, vocês vão ler o poema de novo e vocês vão separar esses animais em grupos. Mas como assim? Defina um critério. Eu acho que eu vou separar os que têm pelo, vou separar eles aqui. Agora eu vou separar os que têm pena, entendeu? Estabeleça um critério, vocês aí em casa, para poder separar esses animais em grupos. Ó, para isso defina um critério, que pode ser a presença de pena ou pelos, o modo de locomoção ou o lugar onde vive, entre outros, tá? Então vocês separem esses animais. Faça um círculo ou pinta. Os que tem pena eu vou pintar de azul, os que tem pelo eu vou pintar de amarelo, os que se locomovem assim, entendeu? Separem lá, agrupem esses animais do poema, ok? E aí depois, vocês podem fazer isso depois, tá? Ou então dar um pause aqui no vídeo para fazer. Porque depois a gente vai lá na página 24 e eu vou ler com vocês também. Eu quero que vocês acompanhem a leitura. Lembra que a Pro fala lá na sala? Acompanha com o dedinho, né? Desliga a televisão, desliga tudo. Vamos acompanhar e prestar atenção na leitura, tá bom? Então lá na página 24 tá assim: muitas formas de classificar. Os animais têm diferentes formas, tamanhos e tipos de alimentação. Além disso, eles se locomovem de diversas maneiras e podem viver em vários ambientes.
De acordo com suas características, os animais podem ser classificados em grupos, ok? De acordo com suas características, eles podem ser classificados em grupos. Você estudou que, quanto ao tipo de alimentação, os animais são classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. A gente já estudou isso, né? Então, eles podem ser separados dessa forma. No que diz respeito às formas de desenvolvimento antes de nascer, há o grupo dos vivíparos, dos ovíparos e dos ovovivíparos. A gente também já estudou isso, a gente já sabe como separar os animais no desenvolvimento antes de nascer. E assim por diante. A partir de agora, você vai conhecer uma forma de organizar os animais em 2 grandes grupos. Então, lá atrás, a gente separava os animais. Os que têm pena, os que têm pelo, ou então os que andam, os que rastejam, os que nadam, os carnívoros, os herbívoros, em vários grupos. Agora, a gente vai separar os animais em 2 grandes grupos, tá? Os vertebrados e os invertebrados. Então, agora a gente vai separar todos os animais em 2 grupos. Então, de um lado vai ficar os vertebrados e do outro lado os invertebrados. Mas o que é isso, Pro? Como assim? O que são os animais vertebrados? O que são os invertebrados? Vamos lá. Animais como peixes, sapos, serpentes, pássaros e cachorros são chamados de vertebrados. Isso porque eles têm coluna vertebral, estrutura formada por ossos, chamados de vértebras. Gente, aqui que fica lá nas costas de vocês, se vocês colocarem a mãozinha assim, ó, então chama a mãe, vai lá no meio das costinhas da mãe e vocês vão ver a coluna vertebral de vocês. Nós todos aqui temos coluna vertebral. Nós, os humanos, somos vertebrados, porque possuímos uma coluna vertebral, tá? Que fica bem no centro do corpo, ok? Então, é uma estrutura formada por ossos, chamados de vértebras. Então, cada ossinho desse que a gente consegue sentir, que vai aqui do pescoço até lá no finzinho das costas, a gente vê que é tudo separadinho, são chamados de vértebras, tá? Que dão sustentação ao corpo. Sem as vértebras, a gente ia ser molenga, assim, né? A gente não ia ficar durinho, em pezinho, a gente ia ser molenga, tá? Igual uma geleca, igual um slime. Além disso, os animais vertebrados têm crânio, que é essa parte durinha aqui da nossa cabeça, vocês podem pegar, conjunto de ossos que protege o cérebro e outros órgãos da cabeça, tá? O nosso crânio, ok? Então, os animais vertebrados possuem vértebra, que são esses ossinhos que a Pro falou que tá lá no meio das costas, e também possui crânio, ok? Então, aqui eu tenho os ossos, ó, esqueleto de uma anta, de um animal. Então, ali eu consigo ver o crânio, olha lá o crânio da anta, ó, olha lá o crânio da anta. E aqui, ó, a coluna vertebral, ok? Observem bem certinho a imagem, tá? Aí embaixo tá assim, outros animais como insetos, camarões, aranhas e minhocas não apresentam coluna vertebral. Eles não apresentam, ok? Essa coluna vertebral, esse que a gente tem, que vocês estão observando ali no esqueleto da anta. Então, eles são chamados de invertebrados. Não tem coluna vertebral, invertebrados. Possui coluna vertebral? Vertebrado, ok? Nesse grupo, a sustentação do corpo pode ocorrer de diferentes maneiras. Lembra que a Pro falou que os vertebrados que possuem a coluna vertebral, o crânio, é o que dá sustentação ao corpo, para o corpo se sustentar, não ficar molenga. Nesses animais, nos invertebrados, a sustentação do corpo é feita de diferentes maneiras. Nos insetos, por exemplo, existe uma carapaça externa, tá? Uma carapaça. Eu tenho ali, ó, besouro, tem uma carapaça externa bem resistente. Então, aqui eu tenho, ó, o besouro, que a gente vai pegar um besouro, você vê que ele é meio durinho assim, né? É uma carapaça. Aí lá na página 25 vai falar só sobre os animais vertebrados. E aí depois vocês vão ter, aqui vocês vão ler sozinhos, tá? Então, agora, a Pro já explicou mais ou menos tudo o que quer dizer o vertebrados e o invertebrados. E aí, agora, vocês vão fazer leitura sozinhos e vão realizar as atividades. Então, eu tenho ali a leitura. Tanto é que eu vou dar tarefa só de ciências hoje, tá? Então, eu tenho ali, ó, página 25, 26
e 27 e 28, tá? Então, vocês vão fazer, já pega lá a agenda e abre lá no dia 15, pra mim, no dia 15 de abril. E escrevam lá, tarefa, ciências, página 25, 26, 27 e 28, tá? Então, vocês vão fazer leitura e realizar as atividades dessas páginas, 25, 26, 27 e 28, tá? Ok? E depois, a gente vai pular a página 29, a gente vai pular, porque é uma experiência que a gente vai fazer depois que a gente voltar para a escola. Então, essa página 29 a gente não vai fazer, a gente vai fazer em sala de aula essa experiência. E aí, vocês vão lá anotar, página 30, que agora são os animais invertebrados. Página 30, 31 e 32. Então, hoje tem bastante tarefa de ciências, tá? Para vocês fazerem. Então, vocês vão ter lá da página 25 até a página 32. E vocês vão pular a página 29. Não se esqueçam disso, eu vou escrever aqui do lado certinho para vocês se organizarem melhor, tá bom? Façam com atenção, presta bastante atenção. Eu vou pôr um videozinho junto, eu vou mandar um videozinho junto explicando certinho e exemplificando os animais vertebrados e invertebrados para vocês. Prestem atenção na leitura, tá bom? Façam com concentração, desliga a televisão, desliga tudo. E amanhã a gente volta, amanhã é matemática, ok? A gente corrige toda essa tarefa e vai ter aulão de matemática, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa, fiquem com Deus e um beijo.